Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. E nós vamos já chamar aqui o meu parceiro, meu parceiraço de bancada. Vem pro E-Show, Cid Alvarez! Olha o homem aí, rapaz. Saúde! Temos um programa bacana hoje aí, hein? Muito. Vamos ter o nosso queridaço Luiz Gastão Bolognese. Hoje vamos falar, dentro da Espanha, sobre a região de Ribera del Duero. Então, tem muito assunto aí pela frente. Vai ser bem legal. Nós vamos continuar essa viagem aí pela Espanha, né? Iniciada aí no programa passado com Rioja, e hoje nós temos Ribera del Duero, né? E capitaneada pelo grande, né, Luiz Gastão Bolognese, o nosso comandante aí nessa viagem. Eu quero agradecer ao nosso patrocinador, Grande Mistral, nosso patrocinador. Vem pro E-Show! As badaladas do Vinha Pedrosa. Hoje vai ser bom demais. Esse garoto é bom, ó, grande Gastão. Olha a camiseta de hoje, olha a camisa de hoje. Salamanca! Aê! Garoto! Então vamos lá. Gastão, eu gostaria que você... ver como é que é a língua portuguesa, né? Porque você precisa tomar cuidado como é que você constrói a frase. Então eu vou continuar. Eu gostaria que você nos introduzisse a região. Você vê a importância de uma crase. Gostaria que você introduzisse a região de Ribeira del Duero. Enfim, suas principais características, localização, você sempre tem um mapa bacana aí. Legal, Cid, obrigado, boa noite a todos, um prazer sempre estar aqui. Cid, a Ribera del Duero é uma região que ela é recente, tá, como denominação de origem, ela não é uma região muito antiga, de 1982, se não me engano, e é uma região que ela tem verdadeiros ícones, né, dentro do negócio dela como um todo, né? E ela tem talvez o vinho, que foi o vinho que construiu a imagem da Espanha, como talvez o vinho mais desejado de todo o país, que é o Vega Sicília, né? Então o Vega Sicília foi o grande ícone. Só para vocês terem uma ideia, o Vega Sicília, antes, eu conheço bem o proprietário, a família hoje proprietária, mas de 200 anos atrás era um vinho que era só elaborado para dar de presente. Isso ficou mais de 100 e tantos anos, era um vinho só para entregar e dar de presente para amigos. E depois que realmente ele virou um negócio, etc. Então tem todo um histórico místico e é um vinho realmente espetacular. Então acho que estamos com o mapinha aí, tá todo mundo olhando o mapinha, né? Sim. O mapinha da Espanha como um todo, eu tenho um outro aqui atrás de mim também, que dá muita sorte aqui no meu gabinete, no meu escritório. A Ribera del Duero está situada um pouquinho ao norte de Madrid, e eu obviamente botei a camisa de Salamanca, porque se você for a Ribera del Duero e quiser comer bem, e quiser beber bons vinhos, você está tranquilo. Agora, em termos de beleza, realmente a cidade mais próxima, eu vou falar um pouquinho da cidade de Tordesilhas, que tem a ver com o Brasil, né? O grande tratado de Tordesilhas que a gente teve no primário, e eu tive a honra de visitar a cidade. Então, para vocês terem uma ideia, fica a Tordesilhas está grande, dentro da grande Ribera del Duero, ela fica a 70 e poucos quilômetros da cidade de Salamanca, né? Que tem também a região de Rueda, que é uma região notadamente de brancos, e a região do Touro, que é uma outra febre que nós vamos falar oportunamente aqui. Como eu falei já, então o arcabouço é isso, né? Aí tem aquela brincadeira de sempre, né? A uva predominante na região ainda é a famosa Tempranillo, que lá tem o nome de Tinta del País, é a mesma uva, né? A uva que tem um montão de nome aí que a gente sabe, e esse é a uva predominante, tá? Mas pode-se ter, pela denominação de origem, outras uvas. Então o Vega Sicília, para vocês terem uma ideia, tem até um pouquinho de Cabernet Sauvignon, Malbec e outras uvas, tá? Mas o backbone dele é Tinta del País, que é a uva principal. Então Gastão, é a grande Gastão, você falou da última apresentação aí do Rioja, né, sobre a uva Tempranillo, que ela tem vários nomes aí espalhados aí pela Espanha. Repete aí pra gente aí, porque o pessoal gostou demais, pediu para repetir. Não, muito legal. Eu sempre brinco, porque é difícil decorar, né? Tem que treinar muito. Então, basicamente assim, a Tempranillo, a uva, ela é originária, né? Dizem as más línguas, não tem nada organolepticamente falando que ela é exatamente de lá, mas ela é de origem da Rioja, e ela tem os seguintes nomes na Espanha, para vocês terem uma ideia. Acabei de falar de touro, ela chama tinta de touro em touro, obrigado pelo mapa,
que é ao lado oeste. Ela chama-se, ao sul, e na região de Castilha e León, mais nas redondezas de Madrid, ela chama-se Sensibel. E depois ela se chama, aí vem o nome mais punk de todos, que na região da Catalunha, que é sempre, né, o oposto do que Madrid pensa, né, o nome dessa uva é Ul de Lebre. Ul de Lebre significa olho de lebre, porque ela é olho de lebre, que ela é uma uva pequenininha. Então é isso, é Tempranillo, é Tinta del País, Tinta de Toro, é Sensibel e Ul de Lebre. E aí tem mais uma brincadeira, que nós vamos falar um pouquinho aqui. O país vizinho também tem a Tempranillo, só que lá no Douro chama-se Tinta Roriz e no sul, mais notadamente no Alentejo, chama-se Aragonês. Então ela é uma uva realmente que tem muito nome, muito sobrenome. Gastão, conta pra gente sobre a classificação dos espanhóis. Criança, muito legal. Reserva. Muito legal. Esse foi numa madrugada aqui que eu pensei nisso, porque eu devia ter falado isso logo de cara na Rioja, né? Então é assim, vale a pena falar sobre isso pelo seguinte, in my humble opinion, né, na minha humilde opinião, a Espanha é o país mais rígido para as regras de rótulo de vinho. Então, de maneira muito genérica, aí temos 3 classificações, mas ainda tem uma outra classificação, que é a Tinto Joven, que é o vinho que não tem criança. O que significa criança em espanhol? Criança em espanhol significa que o vinho passou por madeira. Então, ele foi criado na madeira, por isso chama-se criança. Então, de todos os países do mundo, por exemplo, você pega um vinho em Portugal, que é garrafeira, por exemplo, Gran Reserva, colheita selecionada, é muito mais da criação do proprietário, da tradição daquele vilarejo, daquela região, que o valha. Na Espanha, não. Na Espanha, por um vinho ser criança, ele tem o que está escrito aí na telinha. Ele tem que ter um período no total de 2 anos antes de ser vendido. 18 meses e mais 6 meses. Se você pegar o reserva, mesma coisa. Precisa de 3 anos e mais 1 ano, mais 6 meses na garrafa. E por último, o nosso Gran Reserva, para vocês terem uma ideia, eles ficam em barrica 48 meses, né? Depois fica mais 6 anos. Todos os tintos, para você ter uma ideia, um Gran Reserva só é lançado 5 anos depois. Então, por isso que os Gran Reservas, dentre outras razões, né? Eles são os melhores batches, mas eles são vinhos que ficam muito tempo envelhecendo nas barricas. Então, realmente, eu não tenho dúvida nenhuma que vale a pena, porque tem rótulos em países vitivinícolas muito difíceis de entender. Eu acho que na Espanha você não erra. Você sabe que é jovem sem madeira, né? Depois tem o criança, que tem um pouco de madeira, e consideravelmente bastante, comparado com o mundo. Reserva já tem bastante madeira e o Gran Reserva fica. Só como brincadeira, o Vega Sicília fica 10 anos em barrica antes de ser lançado. Opa. Que aí aqui o Conselho Regulador obriga a um período mínimo, mas você deixa quanto você quiser. Maravilha, Gastão, muito maravilha. Legal, muito legal. Gastão, agora vamos falar das principais vinícolas, né? Que você que é um conhecedor aí, um master desse negócio, fala das principais vinícolas que você conhece lá dessa região de Ribera del Duero. Aí vem uma provocação sua que vários dos nossos telespectadores aí falam da gente, do custo-benefício, etc. Eu já vou começar com a má notícia. Má notícia. Ribera del Duero não tem vinho barato. Não tem vinho barato. Aí tem uma boa notícia, que os satélites, né, naquele determinado terreno que vocês mostraram lá no mapa anterior, naquele terreno ele já está totalmente limitado e os vinhos têm muita procura, né, uma demanda altíssima, e obviamente os vinhos são caros. Mas existem já diversos satélites ao redor da região de Ribera del Duero, que aí sim você já consegue provar vinhos muito legais. E até alguns produtores que vão na contramão, falam, todo saco cheio de conselho de regulador e de denominação de origem, eu vou fazer meu vinho onde eu quiser, porque meu vinho é bom e minha uva é boa. Mas, obviamente, a tradição sempre vai ser um peso muito grande. Então, a Ribera, como a gente tem pego isso, né, a gente fala muito dos sonhos, né, para provocar todo mundo, já que a gente está viajando, né? Vamos viajar na maionese mesmo. A gente fala dos grandes ícones, e depois a gente vai falar um pouquinho dos vinhos que a gente acredita que é um custo-benefício melhor. Mas, a brincadeiras à parte, você não vai encontrar no Brasil um vinho da Ribera del Duero com preço muito matador. Alguma coisinha você acha, mas é difícil achar. Maravilha. Vamos falar então vamos começar por ela, né? Vamos começar por ela, porque essa daí é um show.
Isso é um show. A história, eu já escrevi diversas matérias sobre esse vinho. Eu, obviamente, tenho coleções de poucas garrafas, mas de safras importantes. E o Vega Sicília, acho que eu já dei um spoiler, né? É uma propriedade extraordinária, uma propriedade dos deuses, dos reis. E eu já tive a oportunidade de fazer diversas degustações às cegas, que os técnicos reclamam um pouco, mas eu desrespeito com todo o respeito os técnicos, porque eu gosto de misturar tipos de vinho diferentes. E uma vez, na casa de um grande amigo, ele botou os melhores vinhos do planeta na mesa. Ele escolheu o que há de melhor de todos os países. E a degustação foi às cegas. E eu escolhi, naquele dia, tinha Chateau Petrus na mesa, tinha Masseto da Itália, que é talvez um dos merlots mais importantes do mundo, e estava lá o meu amigo Vega Sicília, o reserva especial, que não tem safra. E ele foi o vinho da noite. E aquilo me marcou de uma maneira incrível. Então é realmente um vinho que ele é muito estruturado e ele tem uma outra coisa, que eu já dei outro spoiler, né? Que ele fica muito tempo em barrica, então ele já tem alguns processos de uma oxidação natural pela própria produção dele, mas ele é um vinho extremamente longevo. Então eu tive a honra de provar Vega Sicílias muito antigos, o Vega Sicília 70, por exemplo, eu tomei uns 10 anos atrás, e eu nunca vou esquecer, tá? É um vinho assim, estratosférico. Diria que ele está entre os grandes vinhos que eu provei na minha vida. Então eu diria o seguinte, se a gente for falar do Rolls Royce da Espanha, a gente vai passar pelo Vega Sicília como um conceito, como uma tradição. Que maravilha! Mas vamos em frente, vamos em frente. Vamos em frente. Aí, por exemplo, né, esse aí é uma propriedade muito perto da Vega Sicília, familiar, que eu tive também a honra de visitar. Eles têm um hotel espetacular anexo e eles produzem vinhos também extraordinários, tá? O que eles não têm comparação com a Vega Sicília é toda a tradição, mas é um vinho de estilo muito modernoso, é aquele Tempranillo, né, o Tinta del País, com muita força, muita personalidade, e ele tem uma série de vinhos, ele tem um reserva especial, ele tem um Gran Reserva, são verdadeiras joias. Na brincadeira à parte, né, que eu botei a camisa de Salamanca, para quem for viajar, é um must visitar esse lugar, tá? É lindíssimo e não é complicado, porque tem um hotel, já tem todo um lance mais mercadológico, por exemplo, que a Vega Sicília, né? Se a Vega Sicília for atender todo mundo, eles iam virar só um balcão, né? Você tem que realmente avisar antes, tentar marcar para poder fazer a visita. Os Arzuaga já é um pouquinho mais open, você visitar todos os facilities deles, tá? É espetacular a visita. Maravilha, Gastão. Gastão, é o seguinte, agora a gente tem aqui uma pergunta da audiência. É uma novidade aí que a gente introduziu no último programa, em que, olha, nós estamos recebendo e tem aqui uma pergunta que veio de um amigo que é o Pedro Bonésio, da Califórnia, de Los Angeles. Mora em Los Angeles o Pedro, hein? Olá, Flávio. Olá, Cid. Obrigado aí pela oportunidade de colocar uma pergunta para o Gastão. Então eu vou abusar, vou colocar duas. Primeiro, o rio é o mesmo, o Duero e o Douro, né? E o que diferencia tanto as duas regiões? É o terroir, casta de uva? E qual é a sua indicação do melhor vinho em termos de custo-benefício para a região do Ribeira del Duero? Obrigado aí, um abraço. Que pergunta deliciosa, meu Deus do céu. Flavião, bota lá o mapa, eu botei um mapa aí que eu mostro exatamente para provar tecnicamente, obrigado, é esse mesmo. O rio nasce lá nas serras espanholas, depois da Ribeira del Duero, atravessa a Espanha inteira e entra em Portugal. É uma viagem espetacular. O Pedro tem toda a razão do mundo, notadamente o terroir é uma marca muito registrada, mas você pode sim ter, por exemplo, na região, principalmente do Alto Douro, né? Douro Superior e Cima Corvo, vinhos muito estruturados também, à base, por exemplo, da tinta Roriz. Então, se a gente fizer um paralelo, e eu fiz uma vez, foi capa da revista Adega, eu era o editor de vinhos na época, nós fizemos Duero versus Douro. E os vinhos que a gente escolheu eram realmente vinhos muito potentes. Então, eu diria para o Pedro que eles são vinhos até semelhantes. Aí vem 2 pontos. O terroir, sem dúvida nenhuma, a gente está falando no Douro, principalmente nessas 2 regiões que são o Alto Douro, o Douro Superior e o Cima Corvo, que são nobres, eles são basicamente solo muito xistoso, né? Tem muito xisto, aqueles socalcos maravilhosos, e obviamente isso concede uma característica, por exemplo, da tinta Roriz, que é a uva que a Tempranillo
e a tinta de país na Ribera. Na Ribera já são slopes, né? A gente viu algumas fotos aí, né? Não é nada de grandes altitudes, a não ser a altitude própria da região. Então os terroirs também são bem diferentes. Já não é tanto de xisto, tem mais granito, calcário, mas também tem diversos tipos de terroir. Mas a pergunta mais importante que eu acho que a gente tem que responder para o Pedro é o estilo do vinho. A Ribera del Duero tem um estilo assim de vinhos com muita força, realmente. Vinhos muito extraídos. Esse, por exemplo, essa maravilha que eu estou provando hoje, é um reserva, um baita de um produtor chamado Pérez Pascuas. Esse aqui é o Vinha Pedrosa. É um vinho que realmente ele é bombástico, tá? Tem 14,5 de álcool, ele tem bastante madeira, né? 3 anos nas barricas. Aqui vale um detalhe. Português usa muito pouca barrica americana. Em Ribera del Duero a gente tem bastante barrica americana, que é o caso desse Vinha Pedrosa, tem barrica francesa e americana. Então, o que difere mesmo é o estilo da produção e o que o produtor quer extrair daquele vinho. Por isso que é muito difícil você reconhecer, por exemplo, esse aqui é um tinta roriz. Alguns produtores em Portugal já fazem tinta roriz puro, mas são de vinhas novas, porque as vinhas antigas está tudo misturado lá. Então tem tinta roriz, tem Touriga Nacional, tem Rufete, tem Solzão e etc. Como eu falei para vocês, na Ribera, que é uma região teoricamente mais jovem como regulação, você pode ter inclusive outras uvas, até uvas internacionais permitidas. Então a pergunta do Pedro é fantástica, tá? E eu acho que só tem uma brincadeira grande aí, que é degustar. Com relação ao custo-benefício, eu também já dei um spoiler, né? O vinho que eu escolhi para vocês hoje, que para mim é... Eu vou te dar uma sugestão, Gastão. Vamos deixar para aquele quadro Dicas do Gastão, aí você dá... Porque a pergunta do Pedro já era dica, então a gente responde, Pedro, junto lá na pergunta na hora que aparecer a fotinho, tá combinado? Maravilha, maravilha. Vamos seguir em frente então com as vinícolas aí. Tá aí, ó, Pesqueira. Opa. Não, tá aí, tá vendo? Tudo tá ligado, é tudo combinado no coletivo. O Pesqueira é exatamente o vinho que eu escolhi e que eu vou responder pro Pedro, e é o vinho que vocês estão bebendo. É de um gênio chamado Alejandro Fernandes, que era um businessman que investiu muito, hoje ele tem diversas vinícolas, mas ele fez o nome dele com o tinto Pesqueira, e em cima dessa linha de vinhos Pesqueira, que eu tenho aqui em casa, tem um vinho chamado Janus, por exemplo, que é um vinho extraordinário dele, que inclusive assombrou o mundo há uns 20 anos atrás e ganhou degustações dos grandes vinhos do planeta. Então, o Pesqueira é o Condado de Asa é outra propriedade dele, também na Ribera del Duero. São duas vinícolas separadas, as duas de propriedade do mesmo Alejandro Fernandes, que também tem propriedades em Castilho e León, tá? Com vinhos também muito especiais. Então, esse cara, para mim, ele é meio Midas, tá? Onde ele põe a mão, dá certo. E os vinhos dele são realmente especiais. E depois, eu assisti um pedacinho aí, colei com vocês, porque vocês comentaram que o Condado de Asa que vocês têm aí é bem encorpado, e eu concordo com vocês. Bem encorpado. Bem encorpado. Precisa ou corta ele com a faca, ou manda uma comidinha para comer. É isso, perfeito. Tanto que no final vai ter a dica. Agora a gente já vai na dica do Gastão, tá aí, ó. Quais são as dicas do Gastão? O primeiro deles já tá entregue. Tá na taça de vocês, tá na taça. Muito bom. Só para vocês terem uma ideia, eu gosto tanto desse vinho que eu devo ter aqui em casa umas 4, 5 safras dele, tá? E coisas mais antigas. Eu comprei bastante na época, eu conheci a filha dele, que teve aqui no Brasil, a filha do Alejandro Fernandes. O Ciro Lira me convidou para um almoço delicioso, eu fui e fiquei encantado. Aí fui lá e comprei umas garrafas. Eu tenho tanto do Condado de Asa quanto do Pesqueira, que são vinhos, os normais, o Criança e o Reserva, são vinhos que são normais para os seres humanos normais. Mas, como eu disse, são vinhos caros, não são vinhos para brincadeirinha não, tá? É para gente grande. E aí esse é o segundo que eu escolhi, para não repetir o Alejandro Fernandes, né? Eu escolhi de uma outra vinha que eu gosto muito, que são de 3 irmãos, chamados Hermanos Pérez Pascuas, também no coração da Ribera del Duero, que fazem vinhos muito tradicionais. Eu também já dei uma dica aqui de uma estrutura, né? 14,5 de álcool, aqueles vinhos super estruturados. Olha o Trio Ternura aí. O Trio Ternura dá trabalho, tá? Mandaram embora recentemente o enólogo, tal, mas eles estão mantendo a qualidade, porque realmente as vinhas deles são espetaculares e é muito tradicional, tá? Essa vinha Pedrosa da Espanha é como se fosse uma religião para quem aprecia os vinhos de Ribera del Duero. E é legal que vocês colocaram o que eu estou degustando, que é o Reserva, e do lado tem o Gran Reserva, que aí já é um vinho, inclusive, já para
eu diria já para ricos, né? Já é um vinho caro, todos os Gran Reserva são muito caros e ele é realmente muito especial. Eu provei umas 2, 3 vezes e fiquei encantado com o vinho, mas eu acho que esse Reserva que eu tenho aqui, ele está super price performance. O de vocês é um vinho de 300 e poucos reais, 380, se não me engano. Esse outro aqui é um vinho de mais de 800 reais a garrafa, tá? Para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, de que na Ribeira del Duero não tem brinquedo. Não tem esse negócio de xixi nega, não. Lá é a coisa séria. Aí vem uma legal também. Putz, esse aí, meu amigo, esse precisa vender o carro, tá? Eu degustei ele 2 vezes, inclusive nessa degustação que eu comentei, que foi o capa da revista Adega. Eu provei o 2005. Ele é um vinho também de 2 irmãos, Pedro e Jesus, por isso que chama-se Pesos, Pedro e Jesus. Inclusive um deles morreu, um deles faleceu, e eles fazem diversos vinhos. Esse chama-se Hermanos Sastre, né? E a vinha chama-se Vinha Sastre. Eu me lembro que o criança dele, o básico criança dele, eu provei uma vez, tinha 15,5 de álcool. 15,5 de álcool, natural, um vinho que é o Mike Tyson engarrafado. E esse Pesos realmente foi um vinho que me deixou absolutamente impressionado nessa degustação. Eu me lembro, na ocasião, que era, como eu falei, Ribeira del Duero versus Douro, os grandes do Douro de Portugal, e acho que eu dei 98 pontos para esse vinho. É um vinho inesquecível, de tanta estrutura, de tanta força. Tem que tirar os meninos da sala, tá? É vinho para gente grande, não é aquele vinho que você espera delicadeza. É vinho encorpado, e como disse o Cid, esse aqui, se precisa de garfo e faca de vocês, esse aqui precisa de um machado, um tacape, e precisa um cordeiro inteiro para acompanhar ele, para a gente poder amansar. Ô, Gastão, eu adorei o Mike Tyson engarrafado, cara. Essa foi maravilhosa. Mas vamos em frente. Tá aí, ó. O Pingo. Opa! Aí, vamos lá. Esse eu tive o prazer de conhecer ele no ano 2002. É um Danish, dinamarquês, chamado Peter Sissek. Esse cara é aquele Midas. Ele é um enólogo, um cara brilhante, comprou um pedaço de terra com vinhas velhas e fez um vinho que hoje é o vinho mais caro da Espanha, tá? É mais caro do que o Vera Sicília algumas vezes. É um vinho super raro, é um vinho para poucos. Eu tive a honra, né, até pela profissão de jornalista, de provar algumas vezes o vinho nas feiras, nos principais eventos. E eu também tenho esses meus amigos que são apaixonados, que de vez em quando, recentemente, um amigo levou uma Magnum de Pingos no aniversário de um outro amigo nosso, e nós abrimos lá o vinho no dia, e foi aquela festança. É o mesmo estilo, tá? Eu diria que, na minha opinião, se você comparar, ele tem um pouco mais de finesse, ele é um pouco mais ele puxando, se a gente fosse comparar ao outro, seriam aqueles quase New World vinhos que tem tudo, né? Muita fruta, muita estrutura, muito álcool e tal. O Pingo já normalmente é um vinho que tem um pouquinho mais de gentileza, de gentleness, que os americanos chamam, tá? É um vinho espetacular também, tá? É um vinho para benchmark, se a gente falar de Espanha. Um dia que você quiser dar um presente para alguém, quiser chutar o balde, eu diria para você que o Vera Sicília de um lado e o Pingos do outro são os vinhos mais importantes em termos de projeção, pontuação e etc. Ô Gastão, olha o nosso amigo Manolo aí, ó, mandando uma mensagem para você aí. Quer ver? 40 euros na Espanha. Aqui a gente com 40 euros não compra qual? Compra 40, 4 vezes 6, 4 vezes 7, 10, compra um criança, isso aí. E depende do Gran Reserva, é isso aí. Os impostos, né, esse probleminha que a gente tem aqui não é muito simples de resolver, não. Vamos em frente. Esse Manolo só me deixa com inveja. Manolo, eu recebo oferta de vinho do mundo inteiro, Manolo. Eu, todo dia, antes de dormir, escondido, eu dou uma choradinha. Porque eu recebo, assim, oferta. Eu recebo muito dos Estados Unidos, né? Eu recebo oferta de vinhos que eu adoro. Sonho ter. Eu vi a última vez uma oferta por $16,95. $16,95, num vinho que aqui custa 350 pau ou 400, lá você pagaria 80. Aí eu mando para esses meus amigos, ai, se eu morasse lá. Aí tem que olhar o lado bom, né? Se eu morasse lá, eu ia ter cirrose hepática. Então, eu tô olhando o lado bom. Aqui, cara, eu não bebo muito, tá tudo em casa. É isso aí, Gastão. Vamos em frente. Olha que bonito esse vinho. Olha, Alto PS, Vera Sicília. Vera Sicília teve um gênio que foi o enólogo durante décadas, chamado Mariano Garcia. E o Mariano Garcia montou, nada mais, nada menos que uma das que ele montou foi essa Bodegas Alto, tá? É outra coisa espetacular, tá? E esse vinho tem uma história para contar muito rápida. Eu fui para a Vinexpo, que é uma das feiras mais importantes do mundo, em Bordeaux, em 2005.
e eu provei esse vinho, o Alto PS, pela primeira vez. Eu publiquei na revista Forbes, na ocasião que eu era contribuinte, foi o meu melhor vinho da viagem. Só para vocês terem uma ideia. Eu bebi 200 Bordeaux e o vinho que mais me encantou foi o Alto PS. É um vinho extraordinário. Esse eu também tenho aqui em casa, safras mais antigas também, que eu fui fazendo a coleção, e é vinho que dura 30, 40 anos também, tá? Ele nem tem 30, 40 nenhum, é um vinho recente. Mas, meu Deus do céu, que coisa espetacular, tá? E tem a genialidade, a mão desse cara que aprendeu muito lá com a família Alvarez, lá no Vega Sicília, e que replicou essa competência dele em alguns lugares. Vale a pena provar. E o Alto PS, que é esse aí, que é o mais caro, tem o Alto normal também, que esse já é mais terreno e também é muito gostoso. Maravilha! Obviamente, nós estamos falando dos carros que vão lá para frente, né? Valdoeiro, muito legal. Gosto muito, um estilo um pouquinho mais tradicional do que os dois últimos que eu falei, tá? São vinhos na veia mesmo, né? Da região da Ribeira del Duero, e fazem vinhos interessantes. E aqui acho que vai ter um foil que eu mandei para vocês também, que foi um dos poucos brancos que eu provei da região da Ribeira del Duero, que realmente são raros, principalmente aqui no Brasil, é dessa bodega Valdoeiro, que faz um Albilho, que é o nome da uva de lá, muito gostoso. Então, o Valdoeiro Gran Reserva é um vinho também que eu diria que está entre os tops da Espanha como um todo, e obviamente da Ribeira del Duero. Olha aí de novo, olha quem está aí de novo, Mariano Garcia. Lembra do Vega Sicília, enólogo, depois ele montou o Alto PS, montou antes do Alto PS, montou a Bodegas Mal. Outros vinhos maravilhosos. Esse Terreus, eu tenho uma dor de corno aqui, que eu conto para todos vocês. O Terreus eu nunca provei, é um vinho recente. Agora, o Mauro VS, que é esse que está aí, que chama-se Vendemia Selecionada, inclusive também tenho aqui, acho que uma garrafa, é um vinho espetacular também, tá? Um estilo do Mariano Garcia, mas eu acho que o Mauro VS é também um pouquinho mais elegante do que, por exemplo, o Alto PS, que é, não sei se aí é Mike Tyson, a gente fala lá do Anderson Silva engarrafado, né? Do Muay Thai lá, as lutas marciais, mas é pancada. Maravilha, Gastão, maravilha. Aí, olha aí, acabei de falar dela. Eu, como falei para vocês, diferente da Rioja, que tem brancos extraordinários, né? De todos os preços. Eu provei pouco, infelizmente, da Ribeira del Duero, mas é muito gostoso. Pode vir. Era a minha pergunta. Eu ia te perguntar sobre os brancos, que a gente falou de tinto, maravilhosos, mas e brancos? O que a gente pode falar? Muito poucos. Tem alguns produtores, tipo aquele lá que eu expliquei, lá do Marquês de Murieta, do Vinha Tondônia, que tem alguma coisa muito especial, mas são vinhos muito raros. Por exemplo, os grandes vinhos brancos da Ribeira del Duero, eu vou confessar para vocês que eu nunca vi uma garrafa. Essa do Valdoeiro, as irmãs, né, que são as proprietárias, tiveram no Brasil, nós fomos jantar e elas trouxeram uma garrafa do Albilho. Eu provei, eu fiquei muito bem impressionado, né? Achei um vinho muito gostoso, muito fresco, mas com bastante personalidade ao mesmo tempo. Mas é muito raro mesmo por aqui, tá? Eu acho que se a gente quiser comprar um Albilho aqui no Brasil, vai ser difícil achar, tá? Opa. Aí fica o desafio aí para os nossos telespectadores darem a dica pra gente. Maravilha, Gastão. Agora nós vamos para outra pergunta, né, da nossa audiência. Pergunte ao Gastão. E essa pergunta, vamos ver aqui, ela vem de Otávio Pedó. Otávio Pedó, que é do Rio de Janeiro. Vamos lá. Gastão, por que a uva Tempranillo, emblemática na Espanha, propõe vinhos mais estruturados, mais encorpados, mais potentes em Ribeira del Duero do que em Rioja? E a gente pode fazer uma analogia dizendo que Ribeira del Duero está para Bordeaux, assim como Rioja está para Borgonha, na França? Que pergunta deliciosa, meu Deus do céu. Eu acho que na pergunta anterior do Pedro eu respondi também, tá? Um pouquinho, né? Sobre os estilos. Só que lá eu falei um pouquinho do Duero e do Douro, do Portugal. Aqui ele fez uma outra comparação espetacular. É isso, são basicamente toda a envergadura dos vinhos tintos, dos grandes vinhos, é a mesma uva, né? Uma é a Tempranillo da Rioja e a outra é a Tinta del País, que é a mesma uva da Ribeira del Duero. E aí a pala que eu dei na resposta anterior é exatamente o tema do estilo do proprietário e principalmente de como é feita a vinificação. A pergunta dele é muito legal por causa disso. Na Rioja, a gente já tem cada vez mais produtores de Rioja fazendo vinhos com um estilo parecido da Ribeira del Duero. Ou seja, vinhos com mais corpo,
mais estrutura, mais álcool, todos eles mais do lado, brincadeiras à parte, do Mike Tyson. Enquanto que na Rioja, os produtores tradicionais, como eu também expliquei da última vez, 15 dias atrás, eles fazem o famoso a trasfega dos vinhos, né? Então, os vinhos sofrem uma oxidação maior e eles têm uma característica de usar barricas não tão novas, barricas mais antigas, o que concedem, por exemplo, menos madeira. Então, eu acho que a analogia dele é muito legal mesmo. Se alguém chegar em casa, eu quero beber um vinho espanhol, eu vou perguntar, você quer um vinho espanhol mais forte, mais estruturado, ou você prefere um vinho da Espanha mais elegante? Se a pessoa falar, eu prefiro um vinho da Espanha mais elegante, com certeza eu vou pegar um Rioja, se possível, mais antigo, né, dos produtores mais tradicionais. Então eu lembro que eu falei aqui há 15 dias atrás do Cirsion, por exemplo, que é da Rioja. O Cirsion, que é aquele que eu expliquei, que é uva por uva, né, até a semente entrar em processo de polimerização, é um vinho que é muito forte, tá? É um vinho que está mais para o lado de ser esse vinho encorpado, e na analogia da pergunta seria mais para um lado de um Bordeaux, né? Mais estrutura, mais um strength, mais forte, enquanto que os outros são mais elegantes. Mas se você procurar, você tem tanto de um lado quanto do outro o estilo do produtor que fala muito alto. Eu tinha provado Vega Sicílias mais antigos, não o único, tá? Nem o Reserva Especial, mas o Valbuena, que são vinhos que são mais elegantes, que são menos impactantes, menos porradões, entendeu? Maravilha! Pergunta deliciosa pergunta. Beleza. Temos que falar de umas diquinhas de comidinha. Eu já vi a dica da cidade, Salamanca na cabeça. Comidinha aí, rapaz. O que a gente tem de comidinha? Antes de falar de restaurante, quais são as comidinhas? Já tá aí na tela. As comidinhas, lá, como eu expliquei muitas vezes, eu fui na casa dos produtores, principalmente na França. Na região do Ribeira del Duero, eu fui em 2 locais que realmente eu perdi a cabeça, tá? Eu acho que foram os 2 locais que eu comi de maneira mais espetacular, coisas que são únicas. Então, em Aranda del Duero, tem um restaurante, que inclusive é uma cadeia de restaurante da Espanha, chama Asador de la Aranda. Eu fui no original, lá em Aranda del Duero, que é muito pertinho. Tudo que nós estamos falando estava lá no mapa. Esse assador, tá aí na tela aí. Ele faz o famoso lechazo. O que é o lechazo? O lechazo é o cordeiro mamão nosso. É o cordeirinho. É um negócio que vocês não têm ideia. Eu comi lá, eu me lembro que eu saí de lá mal, porque eu fiquei acho que umas 3 horas comendo. Eu comi tudo que tinha do cordeiro lá e tomando os vinhos. Aí a brincadeira do Cid no começo, né? Essa gordura da carne, né? A carne muito untuosa. O gosto do cordeiro é um gosto mais pronunciado sempre. Ele casa de maneira brilhante com esses vinhos que tem muita estrutura, muita força. Ele é uma harmonização com tudo no andar de cima. Então foi uma experiência espetacular e eu recomendo para quem tiver a oportunidade de viajar para Ribeira del Duero, não deixar de comer um lechazo e ir lá nesse asador, porque é um negócio, uma experiência única e inesquecível. Tá? Eu recomendo fortemente. E aí tem uma outra dica, eu acho que eu dei uma outra dica, que é aquela brincadeira que eu também fiz o spoiler, que é o restaurante lá de Tordesilhas. Eu trouxe na mala, o cara me tratou tão bem, o dono do Alquira, é um cara que ganhou na loteria, é maluco. Aí ele pegava, ele tinha um avental com aqui, ele tinha sal aqui, e ele vinha na mesa, e daí ele andava para lá e jogava o sal assim. E foi a primeira vez na vida que eu comi o quê? O que eu comi lá? Magret de canard na churrasqueira. Vocês já comeram um magret de canard na churrasqueira? Não. Então tem que mandar prender todo mundo. Eu já aprendi a fazer lá, é fácil. Pega um magret de canard e faz igualzinho uma picanha. Eu aprendi isso no restaurante Alquira, que ele me deu de presente, o destilado dele, guardado Só com com muito sal? amor aqui. Só com sal grosso e ponto? Só com sal grosso e ponto. Já vi que você entende de churrasco. E aquele negócio de botar ervinha, botar não sei o quê. Não! Ô, Gastão, eu já estou com fome já, Gastão. Eu também. Já estava precisando acompanhar aqui com vinho. Agora com você dando essas dicas... E hoje vai ter frutos do mar aqui em casa e eu vou beber um vinho espanhol, só para um branco espanhol. Eu vou deixar esse aqui pro queijo. Mas, ô, Gastão, ainda tem mais, né? Tem isso, aí a harmonização, a uva é a mesma. A coisa é boa. Um presunto, um Ramon de Rabugo,
cá entre nós, vai excepcionalmente bem com o vinho branco. Pela acidez, pela profundidade, vai. Agora, para quem gosta de vinho tinto, esse prato, eu já falei das outras vezes, vou repetir, seria o meu último desejo se eu fosse condenado ao tiro letal ou à cadeira elétrica. Esse seria o meu último prato, é um jamón de jabugo. O vinho ia demorar um pouquinho mais para escolher, mas o prato é um só. Esse prato é maravilhoso. Então eu botei ele aí porque para mim é um monumento espanhol. Eu amo. Maravilha. Não, eu amo o San Daniele. Fui visitar San Daniele lá na Itália. Eu amo o presunto de Parma. Eu adoro os presuntos pretos de Portugal, de porco preto de Portugal. Mas na boa, quando você fala do Jamón de Jabugo, de Segóvia principalmente, tem que mandar prender, esquece. É uma iguaria número 1 do mundo. E tem o queijo também, né? Você já falou. Queijo manchego de la Mancha. Isso também é maravilhoso. Eu não tenho queijo manchego aqui, porque está difícil achar, né? Mas eu arrumei um fornecedor de Minas Gerais e ele me entregou um queijo que é muito parecido. Eu diria muito meio abrasileirado, né? Mas é um queijo de massa dura, também de leite de vaca, delicioso, que eu vou harmonizar com o meu Vinha Pedrosa. Vinha Pedrosa Reserva. Meu Deus do céu, muita alegria. Grande. Fazer um brinde. Um brinde. Que maravilha, tem que beber. Eu juro para vocês que eu tô com vontade de tomar um condado de asa. Se tiver espaço aqui, hoje a família tá completa, meus filhos chegaram do Rio ontem com as namoradas e tal. Hoje tem festa no meu AP aqui. Hoje Se tiver quórum, eu vou abrir também um condado de asa. Gastão, para variar, foi sensacional, maravilhoso, brigadíssimo. Acho que Espanha é uma viagem incrível e vai ficando com água na boca. Cada vez o programa e a conversa ficam melhores, né? Então, valeu, brigadíssimo. E vocês, Cid, passam a fazer parte da vida da gente. Eu postei no domingo um Rioja branco extraordinário no meu Instagram. Eu tava com aquilo na cabeça, eu preciso provar um vinho desse, fiz o programa, tô com saudade do vinho. Aí fui na casa de um amigo meu, adivinha? Gastãozinho, que tá um Gravônia, que é da Tondônia, branco. Olha, um último brinde aqui. Eu quero dizer mais uma vez: você é show, Gastão! Grande.